HRN para conversar com vocês em mais uma das nossas lives. Hoje tem uma conversa muito interessante, né? Vamos ter dois convidados aqui conosco, então eu acredito que vocês irão gostar do que a gente vai conversar aqui, né? Durante esse pouco mais de um pouco mais de uma hora, né? Com nossos dois convidados. A internet está conectando aqui, tranquilo, vocês, né? Espero que estejam todos bem, né? Todos tranquilos, em casa, com saúde, né? Família toda bem. É o nosso desejo, é o nosso maior desejo hoje, né? Então, nossa torcida, tá ok? Se cuidem, cuidem de todos que os rodeiam, tá joia? A internet está um pouco instável aqui por enquanto, tá? Mas aí eu aguardo que ela estabilize durante a nossa conversa. E aí aos poucos a gente vai organizando direitinho, tá joia? Como vocês sabem, as primeiras lives, nós já tivemos duas lives, né? A primeira live, ela foi, e a segunda também, elas foram conduzidas por nosso coordenador, né? Nosso coordenador geral, que é o Davi Barbalho. Ele brilhantemente conversou aqui com a Harika Bastos e com o Villeneuve, né? São sobre dois temas extremamente importantes para a sociedade. Ele falou, no primeiro momento com a Harika Bastos, ele falou sobre coleta seletiva, né? E principalmente como objeto de estudo da Harika, principalmente aqui no município de Natal, né? A coleta seletiva no município de Natal. E o Villeneuve falou sobre mudanças climáticas também no município de Natal. Então, foram duas conversas muito interessantes, acho que vocês já assistiram, tiveram essa oportunidade, né? E aí, hoje nós vamos falar sobre a educação. Por isso que eu estou aqui, substituindo o Davi na nossa intermediação. Davi que está aqui, ó, boa noite. Boa noite, Davi. Boa noite, Douglas. Boa noite, Anderson. Kleber também já está aqui, nosso convidado, hein? Ele já está aqui. E aí, hoje eu vou intermediar, né? Vou fazer essa mediação de uma conversa bastante interessante, que eu julgo bastante interessante, com o Kleber e com a Andresa, né? Duas pessoas, dois profissionais ligados à educação, dois profissionais da educação que têm uma carreira brilhante, né? Assim, e são bastante ativos, cada um na sua área de atuação e cada um na sua instituição. Então, espero que seja uma conversa muito, muito proveitosa. Vai ser, na verdade, um bate-papo, uma troca de experiências, né? Nós vamos trocar aqui experiências, cada um vivendo sua realidade, uma realidade que em muitos pontos elas são semelhantes, em outros pontos, né, divergem um pouco, mas é justamente isso que a gente vai querer tirar proveito desse bate-papo nosso aqui durante essa noite, tá joia? Então, deixa eu ver aqui, só um minutinho para a gente chamar nossos convidados, tá ok? Minha internet aqui estava falhando um pouquinho, deixa eu só organizar as coisas e vamos começar. Deixa eu ver aqui. Já estou chamando o primeiro convidado, tá ok? Kleber, se estiver por aí, você já vai ser convidado agora, viu? Oi, Andresa. A Andresa também já está por aqui. Vou falar com ela agora também. Fala, Kleber. Kleber acabou de chegar. E aí, Alan, boa noite a vocês, boa noite aos nossos internautas. Tudo tranquilo, Kleber? Tudo tranquilo? Os internautas do coletivo Dialoga RN. Isso. Só um minutinho, Kleber. Vou chamar logo a Andresa, que aí a gente já faz uma apresentação, né? Já com vocês aqui, para o pessoal já conhecerem vocês, já conhecerem o rosto de vocês. Ok. A iluminação tá boa aí, Alan? Tá dando para ver. Tá um pouquinho escuro, mas dá para ver você perfeitamente, tá certo? Eu vou tentar melhorar aqui, certo? Oi. Boa noite. Oi, Andresa. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Oi, Kleber. Oi, Andresa, boa noite. Boa jóia. noite. Estamos aqui nesse desafio, né? Davi. Um desafio, inclusive para mim, né, que não sou experiente nessa mediação de lives, tá? Não tenho a desenvoltura que Davi tem. Acho que vocês viram aqui as últimas lives com Davi mediano.
não tenho essa desenvoltura, mas vamos tentar aqui ao máximo possível, né, conversar. Vamos fazer isso aqui, um bate-papo, fazer aqui uma conversa bem interessante e compartilhar a experiência. Na verdade, a gente está aqui, eu acho que para isso. Tá joia? Então... Eu até falei para Davi, vai ser minha primeira live, viu? Não tenho experiência também, não. Somos dois, Andresa. Pronto, então somos 3. Né? Tá todo mundo junto, tá todo mundo no mesmo grupo. Alan, eu vou pedir licença a você, Andresa e os internautas para mudar de posição para ver se a iluminação melhora, tudo bem? Pronto, tá joia, tá joia. Vou contar um segredo. Olha o que eu fiz com a minha. Muito boa. Aprendi com os alunos, viu? Eles me ensinaram. Tá aprendendo. Nesse ensino remoto a gente vai aprendendo, né, Andressa? Verdade, professores. Com os nossos alunos a gente aprende e tanto. Então, pessoal... Eles me falaram um nome bem bonito em inglês, mas eu disse, gente, calma. Então, e é isso. Tudo hoje tem um nome bonito, né? Então... Tem. Então, pessoal, vamos lá, Kleber e Andresa. Eu vou iniciar aqui nossa conversa. Eu vou apresentar vocês para o pessoal que está chegando agora também, que está assistindo a nossa live, que também não conhece, né, assim, vocês. Eu vou falar um pouco da trajetória acadêmica de vocês e profissional também, rapidinho. E aí depois a gente começa a bater nosso papo, né, e vamos conversar e compartilhar nossas experiências, como a gente tem falado. Tá joia? Tá, beleza, eu vou então, tentar aqui melhorar ao máximo. Pronto, tá joia, Kleber. Vou começar por Andresa, né? Que como manda as regras do cavalheirismo, né? Eu já consertei minha luz. Então, olha só. Andresa Souza, hoje ela é docente do Instituto Federal, né, de Educação, Ciência e Tecnologia aqui do Rio Grande do Norte, o famoso IFRN. Ela atua no campus Natal, Zona Norte, né, Andresa? Zona Norte. Isso. Ela integra também o Comitê Covid do campus, do qual ela faz parte, né? Então ela está ajudando aí nessas elaborações, nas deliberações relacionadas ao Covid, né? Dentro do campus dela. Inclusive me recuperei faz uns 15 dias. Foi mesmo, André? Graças a Deus, André. Muito bacana. Então, atualmente ela é doutoranda em Ciências da Educação pela Universidade Nacional de La Plata, mestre em Letras pela nossa UERN, especialista em administração... Querida, a UERN sempre nos nossos corações. Especialista em Administração Financeira pela FASEX e em Gestão Pública também pela FASEX. Tá joia? Graduada em Cooperativismo e em Gestão de Políticas Públicas pela nossa UFRN. Então, vocês percebem que a Andresa tem aí um caminho, né, uma trajetória acadêmica, profissional, bem longa, vai acrescentar muito, vai nos ajudar bastante a conversar, a trocar experiência, né, e entender essa situação que a gente está vivendo hoje na pandemia. Ok? E aí, nós temos... Eu comecei cedo, viu? Comecei cedo, né? É isso mesmo, começou cedo. E aí nós temos nosso amigo, nosso querido Kleber Leite também aqui contribuindo conosco, participando dessa live hoje. E Kleber, ele atualmente é gestor de uma das escolas da rede estadual do Rio Grande do Norte, a Escola Estaesta de Brito, localizada em Maxaranguape, professor da rede pública estadual, né, do Rio Grande do Norte também. Ele é bacharel em turismo pela UNP, licenciado em letras, bacharel em turismo pela UFRN e licenciado em letras pela UNP. Atualmente, ele cursa o mestrado profissional, o Prof. Letras, na UFRN também. E outras coisas que Kleber já também andou fazendo por aí, que ele não quis nem colocar no currículo dele, sabe? Mas Kleber é um cara, assim, bastante atuante, tá? Andresa, ele também é. Andresa e todo mundo... A gente tem um ponto-chave aí, as letras, no nosso caminho. As letras. Quando eu estava olhando, né, quando eu estava vendo, a gente estava conversando, eu realmente percebi que esse era um ponto em comum. Né? Então, pessoal... Se for para pequeniana, então, hein? Fechou. Como os nossos jovens estudantes falam, lacrou, Andresa. Lacrou. É verdade. Então, vocês percebem que a conversa vai ser boa, a conversa vai ser tranquila, a gente já tem pontos em comum para começar. Em comum. Então, pessoal, agradeço demais a participação de vocês. Quando a gente estava pensando, né, nessas nossas lives, a gente sempre está querendo, uma iniciativa nossa, de formar um coletivo com pessoas, né, que sejam capacitadas, que tenham essa capacidade de dialogar, de pensar sobre nossos municípios, principalmente os municípios do Rio Grande do Norte. Nós todos aqui, eu, vocês dois também, né,
Eu sou nascido aqui, acho que Kleber também, e moramos, Também. trabalhamos. Pronto, Andresa também. Então, moramos, trabalhamos aqui no Rio Grande do Norte e queremos cada vez mais que o nosso estado, né, se desenvolva de uma forma sustentável, né, de uma forma bem bacana, para que a gente consiga ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Então, pensando nisso... Oi, Kleber. Como o Cascudo disse, somos 3 papas girimuns. Então, pensando nisso, a gente começa a pensar. A gente começa, né, nosso leque de amizades, nosso leque de conhecimento, e começamos a pensar em pessoas. E aí, nas nossas conversas, a gente tem um grupo de coordenação, né, que está iniciando esse trabalho. E aí, Davi sugeriu a Andresa brilhantemente, e eu sugeri o nome de Kleber, conhecê-lo mais de perto. E estamos aqui nós 3 reunidos. Tá joia? Então, muito obrigado. Se vocês quiserem dar uma palavrinha inicial, já vi que a gente está bem entrosado, está falando bem. Mas se quiserem dar uma palavrinha, uma boa noite para o pessoal, vocês fiquem à vontade. Kleber e Andresa, tá joia? Lady First. Oh, obrigada. Então, gente, minha primeira live, veio um prazer compartilhar com a Alan e compartilhar com o Kleber. Escrevi os nomes para eu não esquecer, né, do coletivo. Então, agradeço ao coletivo Dialoga RN, né, que busca essa discussão, né, de a gente procurar, né, reconhecer os desafios que a gente tem para enfrentar, né, e ao mesmo tempo a gente também enxergar as potencialidades, né. Porque nossos municípios são muito ricos, né? Então a gente precisa encontrar esses capitais humanos, né? E as soluções viáveis, né? Que eu acho que esse contexto da pandemia a gente focou muito, né, nas soluções. Então, o que que era possível a gente fazer? Porque o que mais a gente fez foi o mais com menos, né? Então, assim, do menos a gente tenta articular as opções que a gente tem da melhor forma, né? Então, agradeço a Davi, né, primeiramente pela indicação e pelo convite, né? É um prazer conhecê-los, né? Barra de Macharanguape é do meu encanto, viu? Já conheci faz algum tempo, em outros trabalhos aí com cooperativismo, né, na longa jornada, desde formada lá em 99. Então, ao Alan, né, ao Douglas também, o Anderson Fonseca, a Milena Pontes, e Kleber, né? E a todos os internautas que estão por aqui. Eu já vi que Davi está aqui, Ravena também, mas aí os nomes vão passando e como eu sou marinheira de primeira viagem, é melhor deixar o equipamento quieto, senão eu posso bagunçar. Perfeito, sem problema algum. Kleber, pode se apresentar. Boa noite para o pessoal. Boa noite, internautas. Boa noite, professora Andresa, professor Alan. E boa noite a todos que fazem o coletivo Dialoga RN. Estamos aqui numa oportunidade de batermos um papo, de interagirmos e aprendermos, como sempre fazemos em cada dia que o Criador nos permite abrir os olhos e ver o mundo, não é isso? Então, meu boa noite para todos. E vamos lá, Alan, manda ver aí. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez por vocês. E aí, como vocês percebem... Se tiver muito coração é porque o pessoal está gostando. Então, vou ficar de olho nesses... Vou ficar de olho nesses corações. De mandar o meu boa noite para a nossa amada terra da Árvore do Amor. Boa noite, Macharanguape. Boa noite. Boa noite. Macharanguape, Andresa, eu adotei também, tá? Eu trabalho com o Kleber lá. O Kleber é meu gestor atualmente, né? Eu sou professor de geografia na escola. Tá? E aí a gente trabalha junto, tá joia? Então, assim, Macharanguape... A Agência Web Escolar, é um projeto que a gente tem na Zona Norte, maravilhoso, viu? Sigam. Muito bacana, você me ensinou. O professor Cezimar comanda esse projeto, um projeto de extensão que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo, né? E a gente já está aí, acho que na 4ª edição. Eita, a presença da Paula Cassimiro, ó. Paula está na Irlanda, nos vendo daqui. Poxa, que legal. Eu observei também, Andrés e Alan, que a professora Sildete, lá de Macharanguape, ela é minha prima, irmã e companheira nossa das letras também, viu, Andresa? Boa noite, Sildete. Que maravilha! Então, Paula chama ela de Paulinha, né? Paulinha, seja bem-vinda. Estamos internacional, gente. Então, pelo que eu estou vendo aqui, a audiência está ótima, excelente. Inclusive, né, fora do Brasil. A vantagem da internet hoje, né, e dessas redes sociais... Né? Isso é uma das vantagens, né? Um dos lados positivos que a gente tem, né?
Então, muito obrigado pela audiência. Fiquem aí que a conversa vai ser muito boa, tá certo? Eu acredito nisso. Partindo do pressuposto dos meus convidados aqui, ou dos nossos convidados que estão aqui, né? E do tema também, que é a educação. Então, eu acredito que a gente vai ter um papo muito, muito, muito interessante. Tá joia? Então, como vocês perceberam, pessoal que está por aqui, né? A gente tem algo em comum. Somos todos professores, né? Da rede estadual, da rede federal, como é o caso de Andresa. E nós estamos aqui justamente para discutir a educação em tempos de pandemia. Como é que isso aconteceu? Quais os efeitos, né, dessa pandemia para a nossa educação? Principalmente a educação pública, da qual nós fazemos parte. Né? Então, a gente pensa o seguinte. Primeiro ponto para a gente começar a conversar, começar a dialogar aqui um pouco com o pessoal. Eu vou iniciar com a Andresa e depois a gente passa a palavra para a Cléber. Depois a gente vai trocando essa ordem dos fatores, tá joia? Então, Alan, lady first sempre, querido. Joia. Então, Andresa, assim, queria que a gente iniciasse comentando como foi sentido o primeiro momento, aquele momento inicial de suspensão das aulas, né? Como foi sentido isso lá no IFRN, do qual você faz parte, né? Como você sentiu? Como é que foi esse momento para a gente? Esse primeiro contexto, assim, exatamente quando fechou, né, eu ainda estava afastada, né, estava afastada para as atividades do doutorado, mas sempre muito em contato com o campus, né, então, assim, não vou dizer que eu não estava presente porque eu estava na mesma condição dos demais, porque o processo também já estava um pouco, né, já vinha se delineando, né, mas eu não estava precisamente em sala de aula. Eu já voltei para a sala de aula já no remoto, né? E foi um processo, mas assim, eu acompanhei todos os bastidores, né? Como dizem, né? Para você, Andressa, talvez tenha sido um desafio ainda maior, né? Porque você saiu da sala de aula em um contexto que estava completamente diferente, né? E você voltei em outro campus, em outro instituto. Foi mais ou menos assim. Caramba! Mas o impacto foi muito grande, né? A repercussão da própria pandemia e ter que parar, né? Então, isso aí levou todo mundo a um processo de reflexão no sentido de como vamos proteger as vidas. Então, esse era o primeiro pensamento, né? Então, assim, não podia avançar, porque a gente estava percebendo as repercussões internacionais, né? E cada vez mais isso se aproximando. Então, o ponto de chegar a parar as atividades era um ponto onde precisamos repensar o quanto antes. Então, a gente precisa reorganizar as nossas atividades, né? Aí o como, né, foi o segundo passo, né? Mas o primeiro impacto, ele foi primeiro como preservar as vidas. E nesse processo, né, a escola também estava passando por um processo também de uma gestão que foi assumiu, né, que foi uma gestão pro tempore, né? E essa gestão também vinha dentro de um processo de pouco diálogo, né? Então, esse foi um processo, vamos dizer assim, que, em certo modo, dentro da gestão, 2 choques, né, que a gente sofreu dentro da execução, né, da pandemia em si, né? Então, a gente teve vamos dizer assim, essas 2 dificuldades momentâneas, né, mais específicas. Perfeito. Então, eu acredito que foi bem tenso e, assim, bem dificultoso, né? Assim, Como era? A grande preocupação dos docentes em si era como preservar as vidas, né? Se a gente percebia que toda essa dinâmica era em torno da pandemia, porque a gente sabe que existiu o agravamento, as possibilidades e essa infraestrutura toda. Então, o grande foco, a gente sabe que é o aluno, né? E a gente precisava preservar a vida do aluno. Então, precisava... E tudo estava parando, né? Então, assim, não era só a escola que estava parando. A escola parou junto com as outras instituições. Isso. Uma hora ia chegar nas escolas, né? Ia repercutir nas escolas, né? O mundo estava parando. Então, é isso mesmo. Kleber, como é que você conta pra gente? O primeiro choque foi esse, preservar as vidas. Como preservar as vidas. Verdade. Kleber, complementando a fala de Andresa, o que é que você acrescenta pra gente desse primeiro momento, lá quando a gente teve o início da pandemia, lá em março do ano passado? Olha, como a Andresa falou, a preocupação inicial, acho que de todos os docentes, de todos os educadores no Brasil inteiro, no mundo, na verdade, era a questão da preservação de vidas, né? Isso
professora Andresa, professor Alan e nossos internautas. E a gente tem mais coisas em comuns, viu, Andresa? Eu também estou numa administração, numa gestão pro tempore, certo? Agora, um pouquinho diferente. A nossa Alan está aqui para poder comprovar, cercada e nutrida de muito diálogo. Muito diálogo. Não é isso, Alan? Confirme assim. Em dezembro de 2019, foi colocado assim por meus pares de que, Kleber, você é a pessoa que vai ter que gerir a escola, porque a gente teve um problema de ter vindo de uma eleição de chapa única e o professor Rodrigo Cássio, que era nosso então gestor, teve um problema de não poder concorrer. Ele estava chegando em sua segunda matrícula e a legislação não permitia. Enfim, eu era se não o único, mas eu acho que quase que o único que poderia aceitar. Eu não queria realmente aceitar, porque não me via ainda, digamos assim, preparado, né? Mas voltando para a pergunta do Alan, primeiro foi um choque, né? A gente estava com uma série de ideias, uma série de questões de planejamento, ansiosos para que o ano de 2020 fosse diferente em nossa escola, e não é que foi muito diferente de tudo aquilo que a gente havia pensado, havia planejado. Então, um momento assim, de um primeiro impacto assim, de muito sem saber o que fazer e como fazer, não é isso? Que eu acho que isso foi em todos os setores, na educação mais ainda. Mas, enfim, nós nos demos as mãos, conversamos, tivemos o apoio da comunidade escolar e enfrentamos. E, na verdade, ainda estamos enfrentando, porque a cada dia surge algo novo que a gente precisa estar atento e precisa estar aprendendo. E quem está à frente, a nossa gestão, não sou eu, o gestor Kleber. A nossa gestão é todo um colegiado de professores, dos pais, dos funcionários, da comunidade, da própria Secretaria Municipal lá em Maxaranguape, porque a gente tem digamos assim, uma questão peculiar. A gente divide uma estrutura física. No diurno, essa estrutura ela desenvolve o ensino fundamental antes mais, e à noite a gente desenvolve as atividades do nosso ensino médio noturno, em turmas de ensino regular e ensino já. Então, eu costumo dizer que no Stoicel de Brito, a gente tem ampliado as questões, porque a gente precisa dialogar mais, haja vista que a gente tem um outro público dentro do mesmo prédio. Não é isso, Alan? Isso mesmo. E é interessante, Kleber, porque no Instituto também a gente tem essas múltiplas modalidades, né? A gente tem o ensino integrado, né? A gente tem a educação de jovens e adultos também. A gente tem os alunos de subsequente, né? A gente trabalha com a educação tecnológica e com as licenciaturas, né? Especificamente lá no campus, né? Então, para cada modalidade existe uma realidade, né? E para cada uma dessas, né, a gente tinha que pensar soluções para cada uma. Como você bem falou, o público é o aluno, mas o público da gente também é a família, a gente também tem o colegiado, né? A gente tem os comitês, as colegiadas de classe, então a gente tem toda essa infraestrutura, né, organizacional que a gente responde e que a gente cuida, né? Então, a hora de tomar a decisão, né, por que para, né? Então, assim, foi esse grande choque, mas a gente precisava dar respostas para todas as pessoas, né? Eu acho que as realidades são muito parecidas. em muitos pontos, né, existem realmente coisas em comum, né, dificuldades em comum, desafios em comum. E eu acho que no IF, a realidade do IF é bem complexa, como a Andresa bem coloca agora, no sentido de que existem níveis de educação diferentes, perfis de alunos diferentes, né? Você tem desde o aluno que está no primeiro ano do ensino médio lá, né? Que ainda é muito imaturo, né? Academicamente falando, vamos dizer assim, muito dependente da família. Exatamente, muito dependente da família, não é? Às vezes não tem a condição própria de se financiar, de ter o equipamento, depende muitas vezes de um financiamento familiar, né, para comprar um celular, para ter um notebook ou para ter um computador. Aí você tem aí os alunos um pouco mais maduros, que está finalizando o ensino médio, você tem os alunos do nível técnico, né, do ensino técnico, e a graduação,
Então, eu imagino que foi um desafio muito grande você conseguir contornar tudo isso e conseguir articular tudo nessa condição, nessa situação. A gente Lembrando que a também... gente tem 50% dos nossos alunos que são oriundos de escola pública e 50% da demanda geral. Então, a gente já tem uma caracterização Deixa eu social. colocar, Alan e Andressa, um ponto em comum mais ainda. Eu sou aluno IF também, viu? Também, que legal. É mesmo, Cláudio. Você está fazendo qual curso? Eu fazendo curso de eventos no IF Cidade Alta, no PROAL. Não é isso? Então, eu pude vivenciar os dois lados. Se é que moeda tem três lados, essa vai ter, certo? Vai. Essa comparação, assim, meio grosseira, mas eu vivenciei isso como gestor e professor de uma escola e aluno de uma outra instituição também pública, que eu acho que, como você disse, Alan, são realidades bem próximas, contudo, bem distintas, não é isso? Eu vou dar um exemplo aí do que você falava sobre a questão de equipamentos. Eu lembro que, salvo engano, agosto, foi lançado um edital do IF para aqueles estudantes, porque as aulas remotas elas iriam ser iniciadas. Se eu estou pecando nas datas aí, Andressa, você nos corrija, fica à vontade, mas eu acho que foi isso. Aí dispara no meu e-mail acadêmico que eu teria que, tendo necessidade, me inscrever para poder receber recursos para comprar equipamento, para comprar o auxílio, pacote de dados. O auxílio para a internet, né, que era o chip, né, os auxílios de cesta básica. Então, a gente teve que redesenhar toda a assistência estudantil, né, e redesenhar os orçamentos também, que estavam Exatamente. E aí é onde acho que entra uma diferença fundamental entre a rede estadual, escola pública, e a rede federal, também escola pública, Alan. Eu acho que é sensível e notório essa diferenciação. Coisas que a gente, há mais ou menos 15 dias, dado 1 ano e 2 meses depois da pandemia, na nossa escola, Andressa, no Estorcel de Brito, nosso colegiado, ainda discutimos sobre a questão daqueles estudantes que nas atividades remotas não têm a mínima condição. Ou seja, eles têm dificuldade de ter um transporte de ir até a sede do município para pegar as atividades impressas. Então, isso aí, ao mesmo tempo que nos une, nos separa em mundos completamente distintos. Perfeito. É interessante, porque eu iniciei minha trajetória no interior, né? Então, assim, meu primeiro campus foi o campus Paulo dos Ferros. E as atividades também, a gente sempre dependeu de transporte público, né? Então, assim, o transporte dos municípios, né? Liberarem para levar os alunos até a cidade sede Paulo dos Ferros, né? Então, era muito difícil, né? Então, foi todo um trabalho para a gente convencer essas prefeituras dessa parceria que tinha sido firmada para fazer tudo isso. E aí a gente chega nesse processo da pandemia e a gente vê tudo acontecer novamente, né? Eu acredito que os alunos do interior sofrem muito com essa questão do transporte. Eu digo isso porque eu vi isso acontecer, né? Na prática, foram 3 anos nessa luta. E quando chega aqui em Natal, a gente sabe também que tem essa diferença, especificamente a Zona Norte, e aí tratar de um assunto específico, né? Zona Norte, no sentido de que a gente sabe que o entorno ali é um entorno que há vamos dizer assim, o que se dizia na época do presidente Fernando Henrique, um bolsão de pobreza. Então, é diferente a pobreza do interior e é diferente a pobreza da periferia. Verdade. Então, é uma desigualdade muito, muito desigual. E aí a gente, falando do que o Kleber falou, nesse ponto da desigualdade, meio que a gente se iguala, né, vamos dizer assim, porque são características que são muito acentuadas. E a gente sente isso no relato do dia a dia do aluno. Eu teve uma das minhas alunas, inclusive, nesse processo já de imersão no remoto, olha o relato. Professora, minha casa tem 4 cômodos, são 8 pessoas. Então, na hora de estudar, eu não consigo. Eu tenho que esperar todo mundo ir dormir para eu assistir às aulas. Então, uma casa com 4 cômodos, com 8 pessoas, onde todo mundo tinha que ficar confinado, ela tinha que esperar todo mundo dormir para poder ela estudar.
Então, esse é um relato de desigualdade, né? Ela não tinha condição favorável. As nossas casas, os nossos lares não foram construídos com espaços de estudar. No máximo, a gente adapta o quarto. O meu, eu fiz isso, né? Eu adaptei o quarto, botei uma mesa, tá aí, estante de livro, tá tudo aqui. Então, assim, mas eu estou numa condição mais privilegiada que o quarto coube, né? E as famílias, né? Andresa, a gente se encontra em situação privilegiada e passamos por dificuldades. Imagine as outras. Eu vou só parar por aqui, só para a gente imaginar. Isso é um momento de reflexão para quem está nos ouvindo também. Porque tem muita gente ainda, me perdoe o termo, falando besteiras, sobretudo dos professores. Só para a gente... Não vou nem atiçar, vou deixar a Alan jogar essas questões para a gente ir desenvolvendo. Mas é verdade. É verdade. A gente acaba enfrentando dificuldades dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Dentro da nossa realidade e também da nossa realidade externa, né? Que tem pessoas, né, que acabam dificultando todo um trabalho que a gente tenta executar, né? Mas aí, pensando nesse aspecto, né, de reflexão que a gente está vendo, Andresa, se puder, e Kleber, nesse ponto eu vou pedir a Kleber para contribuir primeiro, depois a Andresa complementa, tá joia? Tá. Então, como foi pensado, Kleber, o planejamento inicial das atividades, né, na realidade da escola pública? Tá? Fala para a gente um pouco desse contexto. A gente teve o impacto, né, teve a parada, aquele momento de interrupção abrupta, e aí depois começa a se refletir, como a Andresa já falou para a gente, como a gente vai fazer isso, e aí tem um momento de planejamento. Então, nesse ponto, eu queria que vocês contribuíssem conosco no sentido de como foi esse planejamento de retomada das atividades remotas. Bem, Alan, como você sabe, eu não vou citar nomes aqui para... Nomes não, números, perdão. Porque eu posso me embananar. Mas a gente se baseou em duas portarias da Secretaria de Educação do Estado. Salvo engano, a primeira ela foi editada finalzinho de julho, onde ela dizia que as escolas tinham a liberdade de projetarem, planejarem e executarem atividades remotas. Você está lembrado disso, não é isso? Sim. Pronto. Aí nós optamos em fazer uma reunião do colegiado de professores, pais, estudantes e toda a comunidade escolar e vimos que naquele primeiro momento, agosto de 2020, nós não tínhamos condições de fazermos qualquer coisa. Mesmo mantendo contato, nós fazíamos nossas reuniões via grupo de WhatsApp. Eu acho que nessa época estava começando a popularizar o Meet, popularizar o Zoom, ferramentas que até então eram desconhecidas para a grande maioria de nós, né? Isso, nós não trabalhávamos com isso. Eu falo isso na realidade da escola pública estadual. É possível que as escolas públicas em nível federal pudessem já conhecer um pouco, mas a nossa realidade era essa. Então, passado 2 meses e meio depois, veio a segunda portaria, que foi a de finalzinho de setembro, início de outubro, que daí não, ela já não deixava mais o critério da escola decidir se faria ou não. Ela pedia para que a escola pensasse, planejasse e desenvolvesse as atividades remotas, que também foi baseado na decisão tardia, na minha humilde opinião, do MEC, porque se o MEC tem direcionado as coisas e tem se sentado com os conselhos de secretários estaduais, com a Undime, enfim, com todo esse colegiado nacional que pensa e que executa as políticas públicas de educação do nosso país, eu acho que teria facilitado. Então foi a partir daí, Andresa, Alan e ouvintes, que a Escola Estadual Estoessel de Brito sentou e, baseado na decisão do Conselho Nacional da Educação, que não teríamos mais 200 dias letivos, e sim que cumprimos as 800 horas, a gente pensou num calendário que foi iniciado dia 11 de novembro de 2020 e vai ser finalizado agora no dia 22 de junho de 2021. Então, esse foi o nosso planejamento inicial. Mas deixo aqui a minha crítica em se tratando de que, se tivesse tido um processo de condução, digamos assim, mais rápido e com a orientação do MEC, a gente sabe que nesse interim a gente teve 3 trocas desastrosas de ministros.
por N motivos que eu não vou ventilar aqui, que a sociedade sabe. Então, isso eu acho que prejudicou não só a rede estadual, mas creio que também a rede federal, não é isso, Andresa? A gente sentiu fortemente esse impacto também, né? Porque a gente fica à mercê também das resoluções. É a resolução do Conselho Nacional, a gente sabe que o papel do MEC é a elaboração, né, e implementação e monitoramento, né, de todas as políticas, e a gente fica à mercê, né? Especificamente, os institutos federais, eles são vinculados à CETEC, né, que é a Secretaria da Educação Tecnológica e Profissional. Então, a gente fica no aguardo das resoluções, né? Mas independente, não, assim, eles estão lá no processo de elaboração e de implementação, né, do desenho da política, mas aqui as coisas foram acontecendo meio que simultâneo, em virtude também do processo de intervenção que vinha acontecendo, né? E aí, Kleber, como aluno, pode até dar mais detalhes, né? Que ele sabe como esse processo também aconteceu. Então, o nosso calendário também, né, sofreu esse impacto, mas respeitando também o calendário, né, acadêmico que a gente tem que cumprir. E nosso semestre 2020.2, a gente encerrou agora dia 30, né? E semana passada, Andresa, não foi isso? A gente está de férias, né? Para iniciar 2021, né? 2021.1. As aulas reiniciam agora em junho, né? Então, aliás, 26, né? Dia 26 a gente já tem semana pedagógica, né? Então, 26 de maio a gente já está na ativa novamente, né? Eu até disse que essas férias são as férias não férias, a gente tem muita atividade para fazer. São um céu de férias, Andresa. E nem pode usufruir, né? Assim, às vezes quem gosta de viajar, quem gostaria, né, de visitar, às vezes, familiar, acaba que não pode. Não a viagem é daqui para o médico e volta para casa. Volta que não dá para fazer muita coisa, não. Só uma curiosidade minha mesmo. Quando houve o planejamento de retomada de atividades remotas, que teve o auxílio, que o Kleber lembrou que houve o auxílio, né, que foi implementado pelo IF, a retomada das atividades no IF, elas foram anterior ao auxílio, ou o auxílio ele veio primeiro, e aí a gente teve o início das aulas remotas, né, do ensino remoto? O processo, ele se deu quase que concomitante, né? Então, vem o processo, porque no serviço municipal, o que acontece? O recurso, né, ele fica mais concentrado na secretaria e na descentralização do recurso para as secretarias. No Instituto, esse orçamento ele é aprovado em cada campus. Então, precisava redesenhar o orçamento. Então, aí você tem três momentos. Você tem um momento com a PROEM, né, que é a nossa Pró-Reitoria de Ensino, e a nossa Pró-Reitoria de Ensino ela vai partir de todas as diretrizes, né, que estão em vigor. Né? Então, verificar qual a maior proximidade que a gente tinha. Né? Então, o Kleber bem falou, a gente não tinha muitos professores trabalhando com as ferramentas, as TICs, né? Então, a gente tinha alguns professores que já trabalhavam com o Google Sala de Aula, né? Eu conhecia algumas ferramentas, tipo Kahoot, mas que eu tinha feito fora, não uma coisa que eu tivesse feito já especificamente para os alunos, né? Ou que eu já viesse nessa prática. Então, é sempre assim, era o adicional, né? O que a gente vai aprendendo fora, né, Kleber? Mas para a gente iniciar esse processo, então, precisou primeiro passar, vamos dizer assim, por esses momentos simultâneos. E aí, mais a intervenção. Então, você tem um processo que você vinha do não diálogo, aí você entra nesse processo das diretrizes, que você precisa reorganizar o ensino, né? Transformá-lo num ensino remoto, e aí, ao mesmo tempo, como nossa pró-reitora Antônia sempre fala, a gente precisa continuar imprimindo a nossa marca de qualidade, então a gente também não podia fazer do dia para a noite, era preciso capacitar professor, né? Então houve toda a formatação dos cursos para o professor também aprender a utilizar a ferramenta, né? As ferramentas, né? Ou as que ele pudesse agregar naquele momento, né, para atender o aluno.
e também a formação do curso para os alunos, né, que é o chamado curso de letramento digital. Então, os Pronto, alunos também Andresa. foram capacitados, né, para Isso seria aprender. isso seria um Oi? ponto da nossa, isso seria um ponto da nossa conversa. Então você já está entrando realmente em um ponto que eu iria estimular, né? Eu iria Estimular. indagar sobre Então, isso. chega. Que é Então, assim, não, vamos para a não, divisão, porque era preciso ajustar o calendário, né? Então, sério. PROEM, calendário, Aham, e como o aluno acessava o recurso. Então, eles aham, precisavam caminhar mais ou menos de forma integrada. Então, a gente tem uma isso. paralisação aí de mais ou menos na instituição de quase 90 dias, aproximadamente. Até tudo Uhum. isso, vamos dizer Ser assim, resolvido. ficar ajustado Aham. para dar continuidade. Então, foi mais ou menos o tempo de preparação para que as atividades dessem continuidade. Foi Perfeito. isso. Eu perguntei no sentido de entender também, porque assim, a gente sabe que muitos dos nossos alunos, o IF, principalmente assim, nessa realidade, de que 50% são oriundos de escolas públicas, então Exato. era necessário oferecer a ferramenta para que muitos pudessem ter acesso ao ensino remoto. É uma E tem o dificuldade, Andressa? tempo, né? Porque o crédito também era liberado, o aluno tinha que comprar, Ah, né? E ele tem que verdade. prestar conta. Então, Uhum. tem todo esse trâmite. Então, era preciso a gente organizar para que o aluno tivesse o acesso, né? Ele encontrar o equipamento com o Aham. orçamento específico, né? Que foi feita Perfeito. uma tomada de preço anterior até chegar a esse valor, até porque esse orçamento é o orçamento da assistência estudantil que foi reorganizado, né? Aham. E também a questão das cestas básicas, né? Porque o aluno tem o acesso à alimentação dentro da escola. Então, para os alunos carentes também houve essa reorganização. E também era preciso, a gente não podia dar só o recurso, né, para o equipamento sem ele poder ter o recurso também para manter-se, né, conectado à internet. Então, Isso. por isso foi também adquirido, né, uns lotes, né, de pacote de dados para ser distribuído com os alunos. E aí é onde o Kleber, né, fala que a gente tem essa situação que é, vamos dizer assim, mais confortável, né, dentro desse cenário da educação básica, né, desse enfrentamento, que a gente tem as condições, vamos dizer assim, melhores, né, do que as demais escolas. Isso. Mas não vou dizer a vocês, a gente ainda sente que a gente ainda precisa de mais. E aí eu fico me perguntando o quanto que a gente pode ainda fazer mais por toda essa educação, né? Para a gente Perfeito. melhorar tudo isso. Porque a gente fica inquieto também. Não é Com porque a gente tem certeza. a condição que a gente acha que a gente está bem. A gente De fica forma com essa nenhuma. inquietação dentro da escola. Se aqui a gente tem tudo isso e a gente ainda está inquieto, imagina nas outras realidades, né? Na realidade do interior, da escola que está a rural, que ainda está mais distante, que a gente sabe que ainda existe ainda hoje. Então, isso é uma preocupação que também é nossa. Exatamente. Kleber pode falar um pouco também dessa realidade, que é uma realidade que a gente vivencia, Andressa, de que foi em um momento, vocês conseguiram ter um recurso, né, que foi destinado a uma assistência, né, tecnológica, informacional aos alunos que tinham maiores dificuldades, né, que acabou de uma forma ou de outra diminuindo esses impactos, né. A gente da escola estadual, a gente não teve esse auxílio. Então, assim, para a gente, esse desafio foi muito grande. Assim, imagina assim, um desafio gigantesco de você conseguir alcançar a sua demanda, que lá no caso da gente, lá em Maxaranguape, nós estamos em uma situação que é bem peculiar. Por quê? A gente vive em um ambiente ali, uma cidade praieira, né, uma cidade litorânea, muitos jovens trabalham, a gente tem um ensino de jovens e adultos também na nossa realidade da escola. Então, a gente trabalha com adultos também, que têm a necessidade de também ter seu emprego, né? E aí, pessoas que moram na praia, pessoas que moram em zona rural, pessoas que moram em assentamento rural, Uhum. entende? E não teve o mínimo de suporte necessário para a gente conseguir desenvolver uma atividade de forma remota. Então, a gente teve que parar para pensar. Você disse aí mais ou menos que o IF demorou aí teve um lapso aí, né, de interrupção aí de 90 dias mais ou menos, 90 enquanto dias. a gente ficava muito angustiado e o nosso lapso foi bem maior, porque a gente ficava se perguntando como é que a gente ia alcançar esses alunos que estão lá no assentamento, tá? E não tem às vezes internet, né, na Internet. sua casa e muito menos o equipamento adequado, porque a gente sabe
e a gente tem a ilusão de que por ter um celular, muitas vezes, você está incluído digitalmente, quando isso não é verdade. Existem inúmeros celulares, né, que não têm a capacidade, né, de fazer uma videochamada, de baixar a aula, né? De baixar a aula. Baixar vídeo, de baixar áudio, documentos que a gente muitas vezes faz em PDF. Então, era uma ilusão, porque as pessoas usavam muito as redes sociais, né, porque todo mundo tem WhatsApp, porque todo mundo tem Instagram, quando isso não é verdade, né? Isso são coisas básicas que as empresas, elas desenvolveram apps, no caso, maneiros, né? Para que pudessem ser usados em telefones de qualquer tipo, de qualquer, né, modelo, vamos dizer assim. Mas quando a gente precisou de algo mais, como é que eu posso dizer, robusto, substancial, né? Mais robusto, robusto, isso não era capaz. Então, Kleber, se você quiser falar um pouco dessa realidade, né, do acesso, você também pode ficar à vontade, né, dessa dificuldade que a gente teve para poder executar o ensino remoto. Alan, eu vou começar lembrando da nossa primeira reunião que fazíamos. Não sei se você está lembrado que Cristina estava na praia de Caraúbas, né? Que é um dos distritos que conjugam o nosso município, Caraúbas Praia, e ela é uma das coordenadoras, Andressa, e ela gastou, em 40 minutos da nossa primeira reunião, os 2 pacotes de dados dela, da operadora que ela tinha. Então, veja só, isso é só para exemplificar que ela é uma coordenadora da escola, tem um maior acesso, um melhor acesso, pode assim se dizer, e teve dificuldade, né? Então, com os nossos alunos, não é diferente. A gente pode exemplificar aqui a turma do 3º período da EJA, que foi a primeira turma que concluiu nesse período. A gente, salvo engano, a gente tinha 29 alunos. Nos 2 primeiros blocos de atividades, desses 29 alunos, apenas 12 conseguiram ter acesso, ou de forma digital, ou de forma impressa, daquilo que a gente chama de remoto. O aluno ia à escola, pegava aquela atividade, com aquele prazo para fazer, para discutir com o seu colega, pegar a instrução do professor, muitas vezes consultar a rede para tirar alguma dúvida, ver algum vídeo e se processar isso aí. Então, se a gente fizer uma conta grosso modo, de uma turma de 40, menos de 20 tiveram acesso. Então, isso aí é só um exemplo, não é isso? E quando você fala que o IF teve aquela dotação orçamentária, que precisou se rearranjar, se rediscutir, para ver como é que canalizava isso, a nossa rede estadual, a gente não tem isso. A gente não tem, digamos assim, esse poderio econômico, financeiro, para pensar e para decidir isso. Não é isso? Então, eu acho que isso é uma lacuna que ficou, e que ficou não, que ainda está tendo no ensino público estadual. Eu não estou aqui querendo criticar, eu estou querendo mostrar uma realidade que é do nosso município, que é da Escola Estadual Estrela de Brito, que a gente vivencia. Então, pensando nisso, a primeira coisa que nós fizemos enquanto escola foi suprir a escola de uma impressora boa, de papel e de toner. Para quê? Se o aluno não consegue ter no acesso remoto, digital, que ele tenha pelo menos a garantia de pegar o material impresso. Então, isso foi o que a gente discutiu. E foi pensado, porque o próprio Alan comentava, Kleber, como é que a gente vai fazer? Tinha a coordenadora que é de uma outra praia, que é da praia de Maracajaú. Kleber, os meninos estão tendo dificuldade, a internet aqui é ruim, a gente não tem telefonia celular, uma Xerox aqui custa R$2. E eu lembro, Alan, que nosso primeiro bloco de atividade remota teve 32 páginas. Então você pega 32 e multiplica por R$2, aí são R$64. E aquela família que não tem nada. Porque nesse período é que estava se discutindo a implementação do auxílio, enfim. E como o Alan falou na fala dele, a gente tem estudantes que trabalham, que dependem da sua subsistência do próprio esforço, de estar trabalhando de dia e à noite, quando estávamos no normal, e a escola. Então essas são as dificuldades que, como você bem ressaltou, nós somos de públicos diferentes, mas em algum ponto da curva, da linha, a gente se encontra.
Perfeito. E aí uma coisa, Kleber, que é interessante, porque assim, hoje eu estou na coordenação de extensão, né? Quer dizer, voltei para a extensão. E na extensão a gente enxerga muito essas dificuldades, né? Essas desigualdades. Na ponta a gente enxerga tudo isso. E a gente convive, né? A gente convive diretamente com essa desigualdade. Então, quantos e quantos alunos chegam para a gente e falam, a questão do desemprego, né? Os pais desempregam, perde a renda, né? Parte da renda ou perde a renda totalmente, e aquele aluno que ele está sendo estagiário, que ele está sendo menor, jovem aprendiz, ou que ele está terminando uma atividade, ou que está fazendo algo, um trabalho avulso, remunerado, e aí é onde ele consegue ajudar em casa. Então, assim, como é que esse aluno vai pagar um pacote de dados para ele permanecer? Então, assim, onde a gente se encontra nessa curva é quando a gente encontra os alunos com essas mesmas características da desigualdade. Então, o aluno da EJA, ele tem uma dificuldade maior de acessar alguns estágios, até porque ele às vezes trabalha. Então, assim, a prática profissional já fica, vamos dizer assim, deficitária nesse sentido. Então, assim, com a pandemia as coisas pioraram, né? Então, assim, perdeu renda, perde acesso, né? Então, assim, se as coisas já estavam... E sem contar que tudo ficou mais caro. Então, na hora que você tem uma Xerox por R$ 2, quer dizer, você tirar R$ 64, hoje a gente sabe que um botijão de gás está quase 100. Então, qual a prioridade? A prioridade é o botijão de gás ou a prioridade é a Xerox da escola? Então, a gente sabe que, infelizmente, né, a gente bate de frente com essas desigualdades e que a gente precisa, né, assim, minimizar, e que aí a gente vê que o IF não está na sua melhor condição, né, principalmente a de hoje, né, que a gente tem um corte aí orçamentário gigantesco, né, que se reportar o recurso que a gente vai ter hoje, diante de tantos cortes que a gente vê dentro desse orçamento, a gente volta um orçamento lá de 2010, e é uma grande preocupação nossa hoje manter a qualidade, manter o ensino, manter tudo isso funcionando com pouquíssimo recurso, né? Então, a preocupação e as demais, né? Como é que garante tudo isso nas demais? Isso preocupa. Na hora que eu estou lá na extensão, a gente tem um projeto de robótica com os alunos da escola, das escolas municipais do entorno. Na hora que o professor Chiquinho, por exemplo, tem um trabalho com a terceira idade. Então, a minha preocupação é muito focada também no entorno. Por quê? Eles são meu público. E se eles não estão bem, a gente também não está bem. Então, a gente precisa ter essa conexão, essa simbiose. Não é descolada da realidade, né? E a diferença que eu vejo hoje na gestão do recurso é que, vamos dizer assim, o IF, cada campus tem a sua dotação orçamentária, né? O seu orçamento. Mas as escolas municipais e estaduais já não têm. Então, isso se torna mais difícil. Professor Andresa, eu gostaria de parabenizar você por uma colocação assim que você fez agora na sua fala perfeita. É comum a gente ouvir clientela, não é isso? Ai, gosto não dessa palavra. Somos dois. Então, isso é um princípio da que a gente entende o que é ser republicano. Nós estamos em instituições públicas, então o que a gente tem é público. A gente não tem cliente. Não é isso? Uhum. Diferentemente de outras instituições, que eu também não vou citar nome, certo? Eu gostaria de preservar. Cada realidade é uma realidade. Mas parabenizá-la, a gente conhece as pessoas pelo discurso que ela professa. Obrigada. É a imersão do Instituto, eu te garanto. Eu fui 8 anos bancária, mas eu me desvinculei da clientela, viu? Você percebeu rápido a diferença, né? Onde é que estava essa diferença entre cliente e o público? Foi no primeiro dia do Instituto. Foi no primeiro dia. Quando eu cheguei no Instituto, gente, eu conto essa história para todo mundo. A minha chegada lá no Campus Paulo dos Ferros foi assim... Sabe, Andresa? Tira a Andresa do banco, joga a Andresa dentro do Instituto. Foi mais ou menos isso, né? E eu cheguei para a pedagoga, a Milde, o nome dela, né? Aí eu fui dizer, Milde, quantos alunos entram nessa escola e quantos saem? Quanto é que custa um aluno? Aí ela olhou assim para mim, com aquele olhar assim. Aí eu paralisei, né? Eu fiz uma pergunta muito
sem noção, no primeiro dia. Aí eu tinha ido conhecer o campus, né? E ela olhou para mim assim, bem séria, aí fez assim, olha, a gente aqui não tem. Não, eu fui perguntei qual a missão e a visão dessa escola. Ela disse: a gente não tem missão, a gente não tem visão. A gente tem uma função social. Quando ela disse isso, parece que passou um banho assim em cima de mim. Eu disse: esquece cliente, esquece conta, esquece dotação orçamentária, esquece tudo isso. E aqui eu tenho uma função social. Foi assim o start. E todas as vezes que alguém comenta, eu faço questão de dizer, eu aprendi no primeiro dia que cheguei no instituto que essa escola tem uma função social. Professora, e isso é uma interligação Oi? com as premissas bakhtinianas. Quando a gente fala que o gênero só se materializa quando ele tem uma função social, então linkou uma coisa a outra, não é isso? Foi. Fez muito sentido. Fez muito sentido, né? Tudo fez muito sentido, né? Nesse momento. E ficou. E o sentido ficou. Mas assim. Eu acho que é porque aqui não deu para ver todas as mensagens, né? Mas o Sérgio falou que na UFC, por exemplo, demorou 60 dias a adaptação, né? A gente sabe que as universidades federais, assim como a UFC, que tem um trabalho muito focado, né? As universidades a gente sabe que é um trabalho mais distinto do que o dos institutos, né? Apesar da gente ter entrado para o ensino superior, né? A partir da lei de 2008, né? Que transformou em instituto. Mas as universidades já vêm trabalhando com pesquisa nesse sentido também há mais tempo, né? Eu acho que eu vi aqui também o professor Cabral, porque vai passando bem rápido, né? Não dá para ver direito. E ainda mais que o pessoal também acho que está aqui. O pessoal está participando então, muito, assim, aí o que tem trabalho comentário. da universidade, né, consegue ter esse foco, até porque existem os centros, né, os programas de mestrado e doutorado que já vão mais específicos em muitos problemas, em avaliação, né, em análise de políticas. Então, isso já é bem mais focado na universidade. E a universidade, vamos dizer assim, ela tem mais essa característica de estar mais à frente do tempo, né? Isso. Então, tem um lastro ali muito mais consistente, né? E também eu acredito que o Instituto e as escolas que vieram posterior, elas conseguiram fazer esse processo num curto espaço, comparado da universidade até menor, porque a gente não tem todos vamos dizer assim, os caminhos, né, que a universidade já tem. E dentro do Instituto a gente toma também sempre como referência o que a gente tinha por educação à distância, sabendo que o que a gente tem de remoto não é educação à distância. Ensino remoto tem suas características, o ensino à distância tem também as suas particularidades. Mas o que a gente tinha era essa referência do remoto. E tá aqui o Sérgio, muito importante. Sérgio, inclusive, lhe chamou de Juliette, tá? Ele disse que você era Juliette. Gente, eu vim descobrir quem era Juliette na última semana do BBB. Ele disse assim, Andresa é nossa Juliette. Quem é? Então, assim, nesse contexto, se sinta lisonjeada, pois é um elogio, tá? Então, obrigada. Assim, mas a questão também da diferente... E da cunhado diferença dela, ó. Olha só. Então, essa diferença também de público interfere muito também. Como a gente falou lá no começo da nossa conversa, né? Que o IF ele tem uma realidade do ensino médio que se estende até o ensino superior, né? E até a pós-graduação. Né? E já a universidade ela está focada na formação no ensino superior, né? Formação de profissionais, né? Numa formação acadêmica de ensino e extensão e pesquisa, que dá esse lastro. Isso maior. Repercute também com que a relação, porque quando fala no pós, a gente tem também o mestrado e o doutorado. Então, isso também implica nas questões de bolsa, de financiamento, também existe essa repercussão dentro do Instituto. Aí você imagina a multiplicidade de problemas que a gente acaba tendo, porque são muitas formações distintas. Então, você sai do básico à formação de doutorado, e tudo dentro de uma instituição só. E 22 campos. Em 22 campos. Então, isso assim, dificulta ainda mais. E aí a gente pensa, são 22 campos hoje, né, no estado.
E aí a gente pensa nas escolas estaduais, que são 500 e tantas escolas estaduais, né, no nosso estado. Então, assim, com uma demanda realmente também muito alta de alunos. Eu realmente não lembro, mas eu acho que é em torno talvez de 20 mil alunos na rede estadual, algo mais ou menos nesse monte. Então, assim, é bem difícil, com realidades completamente distintas, né? Você tem lá, né, escolas lá na pontinha, né, da Tromba do Elefante, lá em Pau dos Ferros e em Canto e por aí, até aqui nas escolas em Natal. Então, isso realmente traz uma reflexão. E mantendo a mesma qualidade, né? Porque a busca é você manter o mesmo padrão de qualidade. É você estar no instituto lá em Pau dos Ferros e o padrão de qualidade é o mesmo padrão que você tem na capital. Ah, eu tô vendo, ó, a Gigliola Bernardo, da Paraíba, também tá aqui, gente. Joyce, minha ex-aluna. Gente, tá enchendo. A Amélia também tá aqui. Você está com a audiência muito boa, viu? Porque todo mundo aqui são seus convidados, viu? Eu vou aproveitar também e falar dos meus, Edno Oliveira, Sildete, Armando Paiva, isso, estão por aqui nos prestigiando também. Que ótimo! Show de bola. Então, assim, pessoal, pelo o que a gente veio conversando agora, nesses últimos minutos, a gente tem falado um pouco sobre os desafios, né? Que a gente vai ter que enfrentar, o que tivemos que enfrentar durante esse período de pandemia, né? Que são as dificuldades que a gente vem conversando aqui, até mesmo desabafando em certo ponto, né? Trocando essa experiência. Então, são as dificuldades e os desafios que a gente vem conversando, tá? E aí, a gente percebe que são realmente problemas que precisam ser pensados a longo, né, a curto prazo, porque a gente precisa resolver esses problemas imediatamente, que a gente tem um público, né, que está precisando dessa solução, e aí a gente também percebe que não tivemos uma coordenação central, a gente não teve ali um trabalho de coordenação que deveria partir do MEC, por exemplo. Né? Por exemplo, não, né? Teria que partir do MEC para a gente coordenar. Professor Alain, me permita um comentário sobre isso aí que você fala, é o seguinte, e sob a alegação de que os estados estariam responsáveis por conduzir toda e qualquer política de combate e enfrentamento à Covid-19, né? Sobre uma alegação assim, digamos, simplória, que na verdade a gente enxerga que por trás disso teriam e tem outras coisas, não é isso? Isso, perfeito. Então, assim, além de não colaborar com a coordenação, né, não contribuir nesse sentido, ainda dificultou porque tirou a responsabilidade e jogou a responsabilidade em outro ente federativo, né? Então, é complicado realmente a gente conseguir trabalhar e conseguir alcançar nosso público de uma forma efetiva se a gente não tem uma coordenação central que conseguisse... ainda teve um desafio maior ainda que eu achei nesse processo inteiro, é a gente assim, conseguir manter os alunos, né? Porque a gente tem todas essas dificuldades, mas a gente precisa... Cadê aquele que não veio porque faltou? A gente liga, fala com assistência social, assim... Dentro desse panorama aí das escolas, a gente tem psicólogo na escola. Então, quando a gente percebe, né, que ainda tem mais algo que a gente pode ajudar, então a gente fala com a psicologia, a gente fala com a assistência social, olha, eu estou percebendo isso, a turma está assim, aconteceu isso. E a gente tenta esse suporte, né? Então, entre os professores, né, a gente já pergunta, quando a gente sente falta, 2, 3 aulas seguidas, o aluno não comparece, ou ele não entrega a atividade, né, no momento, que é o síncrono e assíncrono, né? No IF a gente chama síncrono e assíncrono. Então, quando ele não comparece, ou ele não entrega a atividade, então, gente, aconteceu algo, o que é que está acontecendo? Então, é uma preocupação nossa também, né? Por que que ele não comparece? Não sei se dá para todo mundo fazer. Como o Kleber falou, a realidade lá na escola dele, só com uma reunião foram embora 2 pacotes de dados. Né? Então, a gente ainda sentar, depois que faz tudo, monta tudo, dá aula, faz a atividade, corrige e tal, você percebe isso, o trabalho, né? Aquele trabalho que a gente teria da sala de aula, a gente tem que continuar fazendo ele remoto, né? Então, assim, aquela aula para o profissional, que seria a aula naquele horário, com aquela atividade, essa atividade ela continua. Então, o professor, ele também fica sobrecarregado nesse sentido de que o trabalho dele também passa
perpassa por isso. Então, assim, vamos dizer assim, vamos dizer que a gente tenha 8 horas, né? Mas dá mais do que isso. Por quê? Porque Com você ainda certeza. tem que complementar, saber o que está acontecendo com o aluno, identificar. Muitas vezes, quando a gente liga para o aluno diz, professora, eu estou com Covid, minha mãe está com Covid, meu pai está internado. E aí, quando você começa a perceber, né, a dinâmica, o que é que eu posso fazer, né? E o que a gente recebe de aluno, né, para poder dar, né, vamos dizer assim, uma certa igualdade, né, então, do tratamento, né, então, assim, como é que eu vou tratar, né, e a gente vai, muitos alunos voltam, professora, obrigada, a senhora ligou, esse momento estava muito difícil, então, acontece esses processos e os alunos geralmente conseguem voltar e dar continuidade, né, então, agora é difícil, né? Não é um processo que é muito fácil, não é um processo fácil, né? Porque às vezes não está só no escopo do professor. Eu não sei se Perfeito. essa é uma realidade também que aconteça na escola do Kleber. Andresa, você tocou num ponto que é bastante interessante e que é uma coisa que defendo, falo sobre isso, nós discutimos em nossas reuniões, e é um ponto que nos diferencia. Nos IEFs, vocês têm uma equipe multidisciplinar para cuidar dos estudantes, certo? Quando eu digo uma Isso. equipe multidisciplinar, por quê? Porque não é só professor, coordenação, gestor de departamento, gestor de curso. Vocês têm uma retaguarda de um departamento médico, de um departamento de assistência social, de um departamento de psicologia, de psiquiatria, porque eu já vivenciei isso no IF Central, não é isso? Então, vejam só aí que vocês, com toda essa equipe, com todo esse aparato, e quando eu digo todo, não é subestimando, não, é dizendo porque eu conheço. As pessoas precisam saber disso. E nas escolas das redes municipais, porque falar nisso, eu sou gestor, estou gestor de uma escola estadual, mas as redes municipais são muito similares à nossa. Não existe isso. E não sei se Alan lembra, em dezembro, quando a gente fazia a distribuição dos kits de alimentação da merenda escolar remanescente para os alunos, a gente já tinha dezembro, a gente já tinha 2 blocos de atividades remotas e a gente chegou na casa de um estudante que a gente cumprimentou, pediu licença e disse para ele, fulano, a gente já está há quase 3 meses e você não foi. Ele disse, professor, eu não fui porque eu não quis, não. Eu não fui porque eu estou há 9 meses trabalhando de servente de pedreiro quase que de dia e de noite. Não é isso? E a gente olhou para dentro da casa do estudante, professora, e só tinha um banquinho para sentar. Entendeu? E ele disse, isso até me emociona, e não é discurso barato, não. Entendeu? Porque ele disse, professor, isso que vocês estão trazendo para a gente hoje vai servir muito. Muito. E foi a partir desse contato que ele retomou. Na mesma noite ele foi à escola e pegou os 2 blocos de atividade e começou a fazer. Então, na rede estadual, quem faz isso não é assistente social, Andresa. Quem faz isso é ele, o Alan, e são os milhares e milhares de professores que a gente tem no nosso estado, como Alan lembrou. Desde a ponta da tromba do elefante até na nossa região litorânea, na região central aqui da Grande Natal, as realidades elas são as mesmas. Não é isso? Então, muito legal você ter tocado nisso, que quando falta, a gente que corre atrás, porque a gente não tem, mas a gente já é preparado, a gente é calejado. Lutar para que isso tenha, mas enquanto não tem, nós não deixamos de cumprir o nosso papel. Porque a nossa função é dar aula, mas o nosso papel social, ele vai além disso. Vai além, é verdade. Então, assim, O Serginho, ele perguntou sobre acessibilidade, né? Especificamente no Instituto, a gente tem também um profissional de mídias. Então, ele ajuda, né, nos processos de aula. Então, se o aluno ele tem deficiência, né, em cegueira, então tem um intérprete. Então, a gente tem alguns suportes que nos ajudam, né, a promover esse acesso também para o aluno.
hoje, né, tem algumas discussões que a gente já também faz, né, dentro do comitê, de como, né, orientar também esses alunos, né, que é porque a gente precisa também dessa igualdade, né? Eles precisam ser livres também dentro da escola, né? Aham. Então, Kleber, você viu essa pergunta que o Sérgio fez? Que ele Vi perguntou, né, sim, vi sim. se a gente Especificamente teve na nossa, a gente não tem, não sei se a palavra é essa, deficiência visual, não é isso? Eu acho que agora é deficiência. Davi sabe bem direitinho, que Davi a gente já pesquisou uma época. A Que antes gente era não... PCD, depois parece que ficou deficiente. Isso. Parece que é assim. A gente Davi sabe. Bora aí, Davi, contribui. No estado a gente usa Eu acho que é aluno com necessidade especial, alguma coisa assim. Mas em respondendo a pergunta dele, a gente não tem estudante com deficiência visual, mas a gente tem 2 estudantes que um tem síndrome de Down e outra tem uma síndrome que o nome é bem diferente e eu não vou lembrar agora, mas são alunos com necessidades especiais. Então a gente também tentou fazer um planejamento diferenciado. Juntamos, a gente tem 2 coordenadoras que têm uma especialização em psicopedagogia, a gente auxilia com os nossos conhecimentos e a gente vai discutindo a equipe de professores, os coordenadores, a família também, porque se sensibiliza, não é isso? Porque quando a família vem cobrar, ela está exercendo um direito que ela tem. Mas no momento que ela cobra, a gente também pede o respaldo e o auxílio dela para que a gente possa interagir da melhor forma possível com esse público. Que até porque é um compromisso, né? É um compromisso social, né? Da família e da escola. A gente não pode dissociar totalmente isso. Não bem é lembrado, responsabilidade só da bem escola, lembrado. mas é indissociável, né? Andresa falou aqui com a gente, né, Kleber? Ela compartilhou uma característica que o IF tem bastante interessante, que deu um certo respaldo nesse contexto, de que é o orçamento próprio para cada unidade, né, para cada campus, e isso é importante, o que as escolas estaduais elas não têm, né? Ela não tem essa autonomia, porque ela não tem um recurso, não tem um orçamento próprio, ela é muito dependente da centralização da Secretaria Estadual e de um repasse do governo federal, né, que acontece periodicamente. Então, isso é uma coisa que traz bastante dificuldade para a gente, trouxe nesse contexto, né? Outra coisa importante também que você bem mencionou... No federal a gente esbarra só nas contingenciamentos, né? Porque às vezes a gente tem orçamentariamente, mas a gente não tem fisicamente, tá só escrito no orçamento. Aí a gente precisa que caia na conta. Está no orçamento, mas não está empenhado, né, professora Andresa? Não está empenhado, Às vezes assim, acontece. Tem isso também, né? Tem essa dificuldade, tem esse obstáculo. Por isso que eu digo, a gente se iguala de vez em quando. Se iguala. Mas assim, atualmente eu também estou fazendo graduação em gestão de políticas públicas, né? Que aí essa minha curiosidade, né, de saber, né, um pouco mais sobre a gestão, de conhecer e tentar aplicar um pouco desse conhecimento, né, na educação, me fez ir para a graduação de políticas públicas, gestão de políticas públicas. E aí a gente percebe realmente essas diferenças em níveis, né, nos entes, entre os entes federativos. E aí a gente percebe que realmente, se a gente tivesse uma política séria, talvez, assim, né, pessoas que tivessem interesse em realmente melhorar a nossa educação básica, lá do ensino fundamental e do ensino médio, talvez essa fosse uma alternativa. A gente sabe que trabalhar só com um repasse do PDDE, né, do Programa de Dinheiro Direto na Escola, com um recurso que ele é feito, inclusive sem um respaldo técnico, muito aleatório. Então, assim, é repassado uma conta que é feita com base em quantidade de alunos, que, vamos dizer, um exemplo, R$30 por aluno para cada escola. R$30 por aluno para cada escola, isso é suficiente para conseguir manter uma escola ativa, funcionando bem, entende? E oferecer uma qualidade de ensino digna para esses estudantes. Então, assim, é realmente uma dificuldade que nós temos na nossa realidade, sabe, Andresa? E que talvez seria algo que pudesse ser implementado, assim, pensado, para que a gente pudesse implementar, que aí a gente teria, talvez, né, além de que a gente tem também professores que são mal remunerados, né? E aí acabam tendo a necessidade de trabalhar em várias escolas, ter vários vínculos, né? Às vezes trabalha na escola municipal, na escola estadual, ou às vezes em 2 estaduais.
e assim por diante, ou às vezes faz outras atividades, né, além da de professor, e aí acaba que não consegue oferecer uma qualidade, né, de ensino, de planejamento de aula, de estudo, de pesquisa, né, que a gente sabe que é necessário dedicar o tempo para essas atividades, né? Então, também foi outro problema dentro dessa pandemia, talvez... É o tempo qualitativo, né? Porque a prática docente, né? A gente tem que ter esse tempo qualitativo da pesquisa, né? E o tempo também qualitativo, especificamente no Instituto da Extensão, né? Depois da transformação do Instituto, a gente assumiu também a indissociabilidade, né? Do tripé, educação, ensino, pesquisa e extensão. Então, dentro desse conjunto, né? O que a gente observa é que a melhoria do ensino básico, ela pode vir de várias formas, né? Eu acho... uma vez eu escutei um gestor, né, de uma instituição pública que ele me falou bem assim, a gente pode fazer besteira com muito recurso e com pouco recurso. Então, foi. E quando ele me falou isso, e foi uma pessoa assim, super... tipo, fora do meu escopo de instituição, né? E aí, quando ele me falou isso, eu fiquei pensando, assim, seriamente, assim, gente, por que ele falou isso, né? E eu achava assim, totalmente, gente, se a escola tem recurso, dá para contratar pessoas, faz isso, faz aquilo, eu só pensava em ter recurso e fazer tudo, né? Mas aí vem a questão também, né, de querer fazer, né? E aí, quando o Kleber falou em alguns modelos, né, alguns exemplos, que não deveriam, né, ser o modelo, que fogem à regra. Aí eu pensei, pode ser esse modelo aí que ele está dizendo que tanto faz ter muito recurso como ter recurso, independente aí do repasse. Daí foi quando eu também me interessei um pouco mais de perceber por que tal lugar com pouco recurso as coisas aconteciam e que tal lugar com menos recurso, com mais recursos as coisas não aconteciam, né? Então aí a gente vê que vai muito da decisão, vai do que se prioriza, vai do que se acredita na base, né? E a gestão consegue colocar como objetivo, né? Daí eu percebo hoje muito mais que existe sim essa necessidade do recurso, mas que a gente, quando se dedica, né, à causa, de fato, os recursos eles vão surgindo de alguma forma. Claro, um corte como esse agora que o Instituto está passando é muito grande para a realidade de pesquisa que se impõe, inclusive, né, das metas do nosso PDI. Então, a gente tem um PDI que as metas são totalmente crescentes, né? E quando você acompanha o orçamento com a meta do PDI, a coisa está, o orçamento faz isso, a meta do PDI faz isso e o orçamento faz isso. Então, assim, são duas coisas que não vão se encontrar. Professora, sem contar que antes da pandemia já tem havido um corte sensível no primeiro ano da gestão que está em curso, não é isso? Já vem em um processo, né? Se a gente olhar de 2011 para cá, a gente já começou a ter pequenos cortes de lá para cá. Então, a coisa só foi acentuando, né? Então, eram cortes, vamos dizer assim, suportáveis, vamos dizer assim, dava para passar sem. Mas, né, a coisa agora se tornou muito maior, né? E aí a gente, como o Kleber falou, a gente está numa condição diferenciada, mas sob esse risco. Do outro lado, a gente vê como as outras escolas estão, né? Demoram mais nesse processo, tem mais dificuldade, de chegar no aluno, de fazer todo esse processo. Então, a gente fica pensando, né? Quando a gente recebe um orçamento na mão, a gente fica pensando, não tem mais de onde cortar. Se eu cortar isso aqui, vamos lá para o orçamento da extensão, 51% de corte. Eu tenho 51% do orçamento do ano passado. Como é que eu faço tudo que eu fiz no ano passado? Você não faz. Então... é por aí que acontecem essas coisas, sabe? Então, é mais ou menos... E aí você vai priorizar determinadas áreas. E qual a prioridade dentro de uma escola? A gente sabe que é o ensino. E aí, onde é que vem o grande corte? Vem um corte na assistência estudantil. Mas se eu não garanto a assistência estudantil para esse aluno, como é que esse aluno vai permanecer dentro da escola? Eu vou colocar em risco, né, a presença desse aluno na escola. Queria sua opinião de vocês sobre isso. Sobre o quê? Eu não vi a pergunta. Eu creio que seja sobre a questão das cotas. Ele falou que a cota... Acho que é isso. Se a Alan puder ver aí, deixa eu voltar aqui para eu ver aqui.
Certo. Mas o Sérgio fala aqui, essa não é a alternativa, essa é a solução. Cota tem que ser provisória até melhorar o ensino básico. Eu acho que é isso que ele pergunta. Eu também acredito que a cota ela deve ser provisória, né? Até porque a gente precisa ter uma concretização do nosso ensino básico. A gente sabe que a educação no nível municipal, né, as escolas municipais, eu acho que é Fundamental 1, eu não sei se já alcançou o 2. Da última vez que eu olhei, estava com 97%, né, já de abrangência, né? Então, o número de creches que já tinha sido construído, o número de escolas de Fundamental 1. Só que a gente tem o Fundamental 2, né? E aí, além do 2, a gente ainda tem o ensino médio que está dentro da educação básica. Então, a gente tem aí uma lacuna ainda muito grande para a gente suprir. Então, enquanto vamos dizer assim, essa lacuna estiver, a gente vai precisar de cotas ainda. Então, assim, não dá para a gente pensar, vamos fazer em 10 anos? O aluno que está hoje no 5º ano, ele ainda tem mais 4 de ensino fundamental, ele tem mais 3 de médio para ele poder acessar a universidade. Então, vamos pensar 10 anos? E aí a gente tem um Plano Nacional da Educação, que foi aprovado de 2014 para 2024, onde ele não está sendo executado como deveria, né? Então, a gente já tem... No próprio Plano Nacional da Educação, a gente já tem metas do Plano de Educação que não foram alcançadas. Então, a gente precisava cumprir a meta, né, do Plano de Educação. Então, se a gente cumprisse o Plano de Educação, a gente teria como sair das cotas num futuro, vamos dizer assim, quantificado, né, mais ou menos quantificado, né, dentro dessa perspectiva. Mas se a gente não consegue cumprir com o plano nacional, fica difícil, né? A gente sabe que, inclusive, as metas de ensino superior, elas não fecham, né? Mesmo com todos os recursos previstos, as condições ótimas, né, que foram desenhadas dentro do plano nacional, as metas de ensino superior, elas não conseguem ser fechadas, né? O professor, acho que é Cisgardi, né? Eu acho que é assim, eu não lembro como é que se cita o nome dele, mas ele tem um trabalho sobre a democratização do ensino superior e ele fez o cálculo. Então, a gente não consegue chegar, né, atingir todas as metas. A do ensino superior é uma delas. E a gente está correndo contra o tempo para a gente ter acesso a 30%. Né? Então, a gente sabe que o acesso hoje das escolas superiores, ao nível superior, as escolas, as universidades e institutos representam apenas 25% dessa fatia. A gente tem 75% que é ofertado por instituições privadas. Então, a gente precisa de cota ainda assim. Professora, concordo com você nessa questão. A gente precisa de cota e a gente não queria nem falar sobre tempo. Eu acho que as cotas elas têm que existir até quando a gente tem esse abismo social, não é diminuído, não. Eu sei que pode parecer utópico, mas a gente precisa ter isso zerado, não é isso? Zerado. A gente tem por isso hoje... que eu disse a lacuna. Eu não falei nem quantidade, eu falei a lacuna. Então, para a gente conseguir suprir essa lacuna, a gente precisa da Não cota. vamos falar em quantidade, porque senão a gente cai numa coisa redundante e que cabe uma discussão ainda mais aprofundada, porque tem que ter pesquisa, estatística, assim, uma série de coisas. Mas que as cotas, elas são necessárias. Eu acho que a gente vive políticas de cota há menos de 2 décadas, não é isso? Isso. Então, em 2 décadas, o que se aumentou sensivelmente foi dada essa política, não é isso? Quando a gente pensa... A gente precisa ter a cota, mas a gente precisa ter o reforço no ensino da educação básica. Porque se a gente não tiver na educação básica, a cota vai se tornar permanente. Exatamente, até porque... Nós temos estudantes que pagam uma mensalidade de R$3.000 na escola privada, no ensino básico, para adentrarem a vaga da escola pública, se assim a gente pode chamar a universidade, do ensino público, no ensino superior. E num país onde a gente tem apenas 11% da sua população com ensino superior. Não é isso, professora? Exato. A gente pega aí um universo, vamos botar de 200 bilhões para fazer uma conta. Se a gente pega aí 10%. Ele gosta dos números. Apesar de ser de letras, eu sou muito... Eu acho que você é freguiano, viu? Você está dizendo que é maquitiniano, mas acho que você é freguiano. Mas é que eu li fregue, né? Eu descobri a gente que foi fregue... educado assim, né? Isso de traçar número, limite, meta. Isso, então, até para as pessoas, elas só entendem quando a gente chega
na frieza dos números, não é isso? Dos números. Mas quando a gente tem num país apenas 11% da sua população que tem ensino superior, você imagina o que a gente está discutindo aí, a seriedade disso. Enquanto tem pessoas que levianamente, e eu respeito a opinião dela, porque é a opinião, mas eu não concordo, eu penso diferente, de que não deva existir a política de cotas. Eu acho que a política de cotas foi um dos ganhos sociais sensíveis que a gente teve nas duas últimas décadas, 2 décadas, a partir do, vamos dizer, do início dos anos 2000 para cá. Uhum. Eu só concordo eu concordo, mas eu concordo também que tem que ter um tempo, até porque a gente precisa passar por monitoramento e avaliação. Claro. Então, essa cota ela precisa ser temporal nesse sentido, né? Agora, o tempo, aí a gente precisa dizer, o Plano Nacional vai ter o recurso necessário, a gente vai melhorar de fato a educação básica, vamos cumprir o dever de casa, qual o desenho que eu quero da educação pública? E aí a gente consegue, porque aí sai desse limbo, né, vamos dizer assim, porque a gente tem um avanço na primeira fase do ensino fundamental, mas a gente não tem no segundo. E aí fica o ensino médio, né, nesse território ainda mais incerto. E daí a gente sabe também, né, que as pesquisas apontam que dos alunos que saem do ensino médio para entrar na universidade, só 50% tentam, né, chegar à universidade. Então a gente já perde 50% dos alunos do ensino médio só aí. Só na barreira Professora, do Enem. tem uma outra coisa. A mídia divulga como meritoso ou meritório que X alunos são da escola pública e adentraram a universidade. Mas quando eles pegam esse número da escola pública, sensivelmente são os IFs e as escolas federais que têm maior número. E dada a quê? A qualidade de ensino, a qualidade de pesquisa, a qualidade de extensão e, sobretudo, a qualidade na prestação de um serviço social, que eu acho que isso é o diferencial, não é isso? Uhum. E aí é uma coisa interessante, Kleber, porque esse aluno da escola pública que chega lá, como você disse, é o aluno do instituto que vai chegar lá nessas condições melhores, aí a gente só tem 22 campi no Rio Grande do Norte. E aí você tem um contraste de 540, né? Vamos arredondar, 550 escolas. E aí, olhe o que é que a educação federal, ela muda no contexto da educação básica, né? E daí a gente vai olhar para os números da Zona Norte, o nosso campus, né? Até a última chamada que eu acompanhei, a gente tinha conseguido aprovar 66 alunos nesse Enem, né? Para o nível superior, né? Alguns vão questionar, é papel do Instituto mandar para a universidade, é papel do Instituto formar para o trabalho, para o mundo do trabalho imediato? Eu não posso dizer que a gente vai negar ao aluno que ele tem acesso ao ensino superior, né? De jeito nenhum, é uma opção da vida dele. Então, se ele encontra um trabalho que paga o que ele quer como técnico, é uma opção dele. Se ele quer ir para a universidade, é uma opção do aluno, né? Então, essa é a liberdade que ele tem, né? Enquanto cidadão, né? Então, o que falta é mais investimento. É mais instituto? Não sei. E talvez melhorar a rede que a gente já tenha. Eu acho que mais desenho? Também não sei. Né? Então, assim, mais instituto, teria muito orgulho da gente ter mais e mais institutos, né? Mas federalizar a educação básica? São alguns caminhos. Né? Isso. Então, assim, é importante, a gente já está aqui com mais de uma hora e meia de conversa aqui, e a gente está passeando e conversando, né, de forma tão natural, porque a gente sabe que os desafios são muito grandes, né? A gente sabe que existe aí uma perspectiva que a gente precisa pensar. Então, a Andressa agora acabou de apontar alguns caminhos que estão aí, né? Será que é necessário que a gente reflita sobre isso? É necessário que a gente pare e pense. Vamos aumentar o número de IFs, vamos fortalecer as escolas da rede básica, né? Da rede estadual e da rede municipal, vamos federalizar. A gente precisa de uma solução, a gente precisa pensar isso de uma forma séria, de uma forma que a gente envolva toda a sociedade para discutir isso, né? E a gente busque alternativas.
para que aí, no Até futuro, porque também todo o esforço, né? O Sérgio colocou aqui, o aluno chega com um baixo nível lá na universidade, né? E essa é uma queixa que não é só da UFC, é uma queixa da UFRN, é uma queixa da UFC, da UFBA, é de todas. Então, todas as universidades estão recebendo os alunos que estão chegando com o nível aquém do esperado em conhecimento da matemática, de outras disciplinas. Professora Andresa, e tem um detalhe que a gente não tocou, não é esquecimento, é porque como a gente está flutuando aqui... Muita coisa. É muita coisa. A gente tem no estado do Rio Grande do Norte, nos últimos 4 anos, a expansão das escolas em tempo integrais, a construção das escolas técnicas estaduais, que, queira ou não, elas tentam seguir o mesmo padrão dos IFs, digamos assim, e de oportunizar também um melhor estudo para aquele aluno que é da classe menos favorecida do ponto de vista socioeconômico, não é isso? Tem esse dado também. Agora, como você falou, aí, como é que é? A gente fortalece, a gente aumenta, mas de que forma a gente faz? Se a gente se depara com inúmeras dificuldades. Então, são reflexões inúmeras que a gente precisa, no caso, motivar os nossos pares, que essa discussão ela se alastre, como o próprio coletivo aqui tenta nessa perspectiva, não é isso? Que mais pessoas elas se engajem nessa discussão. E trazer mais a escola pública para dentro da universidade e a universidade também ir mais à comunidade, né? Porque a universidade, ao receber o aluno com, vamos dizer assim, com deficiência, né, em algumas matérias, ela vai ter esse trabalho, né, como o Sérgio falou, de colocar a condição para o aluno recuperar tudo isso. Então, todo o esforço do ensino superior, ele vai passar a ser um esforço que é do ensino médio. Então, assim, está acontecendo que eu tenho que corrigir o problema do fundamental, a universidade corrige o do ensino médio, e aí a gente está sempre correndo para resolver o problema que está para trás. Professora, então, continuando nessa gradação, o mestrado vai corrigir o da universidade, o doutorado vai corrigir o do mestrado. Pois é. Eu tenho, assim... Nessa pandemia, né, nessa realidade de ensino remoto, a gente tem ainda mais... Genildo falou aqui, o sistema não tem a menor condição de transformar as escolas em uma educação integral. Também tem esse detalhe, a gente não tem a realidade para transformar todas, né? Mas a gente sabe que uma parcela delas dá para transformar. Então, o que eu percebo também é um mix. Vai federalizar tudo? Talvez a gente não tenha condição de federalizar tudo, mas faz... particularizado, né? Por partes. Mas, professor Andrés, eu acho que, professor Alan, eu acho que, por exemplo, se fosse traçado um plano com metas e com objetivos traçados, a gente tem o Plano Nacional da Educação que foi relegado ao ostracismo por dizer que o país não tem recurso e que a prioridade não é essa. A gente vê, quando foi pensado, foi traçado uma linha de financiamento com as verbas que viriam do pré-sal em si, de uma série de coisas, que tudo isso foi relegado por o simples discurso de dizer, não, que o país está atravessando uma crise. Aí eu pergunto, e a educação é culpada desta crise? Os educadores são culpados dessa crise? Poderia ser o legado, né? Poderia ser o legado, né? Exatamente. Poderia ser o legado. Pois é, poderia ser um legado, que seria um ponto que a gente iria falar, né, que eu coloquei como um ponto importante para a gente conversar sobre o legado dessa pandemia, o que deixaria, né, o que essa pandemia deixaria para a realidade das escolas públicas do Brasil. Eu estou com um pequeno problema, que meu telefone está quase descarregando, e ele está com a temperatura alta, sabe? Tá aparecendo, eu coloquei para carregar, e aí ele está dizendo assim, está interrompendo o carregamento porque está superaquecido. Aí eu tô com esse problema. Por mim, eu ia ficar falando com vocês aqui a noite toda, né? Que o papo tá bom, tá fluindo bem. Tá ótimo, excelente. Mas pode fazer o encontro 2, né, Kleber? Vamos fazer o encontro 2. Isso. Já topei de pronto, professora. Eu acho que é uma proposta, assim, excelente, tá? Porque rendeu muito e a gente ainda tinha muito o que conversar. Eu ia falar aqui rapidinho, vou falar rapidinho, por exemplo, que nesse ensino remoto, como o Sérgio falou que ele teve aluno cego, né, com deficiência visual, e Davi respondeu lá atrás, Davi disse que realmente a gente usa essa terminologia, né, são alunos com deficiência mesmo, tá? Então, eu tenho aluno, por exemplo, que tem deficiência auditiva, né, e aí ele tem um intérprete
Mas ele chegou para mim hoje, eu sou professor do ensino médio, ele está no primeiro ano do ensino médio, mas ele é praticamente analfabeto, entende? Ele não consegue desenvolver frases mais complexas, porque o ensino básico dele foi completamente ineficiente. Então, ele chega para mim no ensino médio, eu vou tentar, né, de algum jeito, né, que é difícil para mim, que sou professor de geografia, por exemplo, né, ele vai ter o professor de português, ele vai ter o professor de matemática, é difícil que a gente consiga resolver esse problema. Realmente ele vai chegar, se ele, né, por algum motivo, né, uma perseverança dele, ele conseguir chegar na universidade, ele vai chegar, mas eu sei que ele vai chegar com muitas deficiências, entendeu? Então, assim, agora por quê? A gente sabe que a nossa educação básica, ela realmente é negligenciada, a gente não tem uma estrutura nem parecida com a ideal, nem de longe ela parece com a ideal. De a gente ter aqui uma equipe multidisciplinar, né, com assistente social, com psicólogos, né, que busquem resolver, com pedagogos, tem muitas escolas que não têm Porque pedagogo. no Instituto a gente também tem médico, né? Um médico. Então, assim, muitas escolas, Andresa, não tem nem o pedagogo para dar o suporte necessário, entende? Mas eu conheço, eu sou cria da escola pública. Somos, professora, somos. E eu gostaria aqui de aproveitar rapidinho, Alan. Davi fala aqui sobre a questão de dados demográficos. A gente tem mais uma pá de cal nisso aí, que foi a suspensão do censo. Como é que você vai pensar políticas públicas se a gente não tem um retrato da realidade do país da gente? Não é isso? E aproveito aqui o momento para parabenizar Flávio Luiz. Ele é empresário da pesca lá em Muriú, é nosso conterrâneo. Parabéns por estar aqui nos prestigiando. Show de bola. Pois então, pessoal, se vocês quiserem fazer as considerações finais, eu vou pedir, lamentando muito, mas é porque meu telefone está com 10% e eu não estou conseguindo colocar ele para carregar. Estou angustiado. Então, mas vão ser considerações parciais. As finais vão ser no momento 2. É verdade. Isso, perfeito. Então, Andresa, pode ficar à vontade. Se você quiser dar um recado, falar uma fala final para a gente finalizar esse momento. Dar uma pausa nesse momento. Fique à vontade. Bem, além de tudo, né, no início eu já agradeci a todo mundo, né, agradeci aí a todos, né, que estão aí presentes, né, não deu para citar todo mundo, o Genildo também é primo, né, então tem muita gente conhecida aqui hoje, né, agradecer por vocês terem vindo, né, e que a gente possa ter esse encontro no número 2 e que a gente possa discutir ainda mais coisas, né, do que a gente tem de dificuldade no ensino básico, dessas realidades tão distintas, né, entre os níveis municipal, estadual e federal, né? A gente não está no estado ótimo, né? A gente precisa lutar pelo Plano Nacional da Educação que seja eficaz. Eu acho que esse é a grande fala no final, né? Porque a gente está dentro desse mundo remoto e que a gente sempre tem pouco tempo para falar tudo, né? Às vezes a gente tem que acelerar. Então, a gente precisa, eu acho que a gente não precisa de mais leis. Eu acho que a gente já tem lei demais. A gente precisa cumprir o que a gente já tem desenhado. Se a gente cumprir o que a gente já desenhou, né, executar a cartilha, aí a gente tem como avaliar, monitorar, avaliar, e aí a gente rediscutir o que esse plano traz. Afinal de contas, ele está válido até 2024, e a gente já precisa redesenhar ele novamente. Perfeito. Então, dentro desse contexto remoto, eu acho que o maior legado é a gente poder discutir nesse espaço aqui, tão qualitativo, né? Onde a gente envolve a universidade, o IF, a escola estadual, vamos trazer também a escola municipal para a gente poder discutir todos esses papéis. Eu acho que, acima de tudo, é isso. Show de bola. Obrigado, Andresa. Kleber, por favor, bem sucinto. Sucinto. Primeiro, agradecer a companhia maravilhosa da professora Andresa, de você, Alan, mediando aqui junto conosco. E das pessoas que tiveram conosco aqui, né? Todos os internautas do Instagram. E dizer que foi ótimo. E que no próximo encontro a gente continue discutindo essas questões, mas que a gente também tenha tempo de mostrar nossas experiências exitosas, que são muitas. Não é isso, professor? Então, para vocês que se cuidem, que usem máscara, distanciamento e que tenha vacina para todos já. Para todo mundo. Vacina sim. Vacina sim. Obrigado, então, Andressa. Obrigado, Kleber. Obrigado a todo mundo que está assistindo aqui. Uma participação muito boa, que também trouxeram reflexões. Fica o espaço, pessoal da educação, se quiser também chegar próximo, conhecer mais um pouco do nosso trabalho, das nossas ideias, né, do coletivo, que é uma ideia que ela está aberta para muitos, tá?
Então, assim, fica o Eu vi espaço que o aberto. professor Richard também está aqui. A Richard trabalha com avaliação de políticas públicas. O professor Cabral também está aqui, Ah, né? muito bacana. Então, tem Então, a muita gente, gente boa aqui nesse grupo, viu? Alan, já que o muito Genildo bom. toca aí na questão de chamar uma representante do ensino municipal, se você aceitar uma sugestão, tem a professora Edna Oliveira, que ela é lá de Brejinho e atua na cidade de Monte Alegre. É uma pessoa excelente, também é da área de letras, não é bairrismo, não, é porque é competente também, tá? Perfeito, então, Bruna. Esse Muito. povo de letras quer dominar o mundo. Vocês vão fazer uma panelinha aqui, eu tô percebendo, viu? Eu gostaria de registrar uma coisa, não foi combinado, mas eu e a professora Andresa estamos de verde e amarelo, tá? E aí, E que pessoal, nenhuma então, colocação seja levantada quanto a isso. tchauzinho, Não é isso, professor? tchauzinho, tá, Tchau, pessoal? tchau. Muito obrigado. Desculpa ter que interromper, mas é uma necessidade, mais um problema que a gente enfrenta nessa pandemia, tá joia? Problemas técnicos. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, Alan. Obrigado, professora Andresa. Tchau, tchau. Tchauzinho, Kleber. Tchau, Alan. Tchauzinho. Tchau.